Aproveitando aqui que eu fui pedir o açaí, antes de eu tô querendo sair fora de tantas coisas que estão me cansando, me deixando cada vez mais gordo. Ruby falou que acha que eu tenho mais de obrigação de nem querer pisar ali, e que ela vai olhar a situação dela lá, e que ela provavelmente vai comprar os 3 quilinhos e a colchonetezinho se for preciso, para poder fazer lá comigo. Muito bom. Então, aí pediu açaí. A questão do... É tanta tragicidade. Num dado momento, o que é você deixar gente dentro da sua casa? Às vezes você achar que confia em alguém, que você pode estar dormindo, estar tirando foto sua, ainda que, né? O que eu falei, o que são motéis, ainda que eu quase nunca fui nada disso, né? E situações inesperadas, achar que alguém não está te fotografando de costas, de lado, pela frente, qualquer coisa. Pedaço de foto, tantas filmagens, tantas coisas, eu tenho que aprender a lidar com tudo isso daí. E essas relações que a gente acha que é o sujeito que não está sendo filmado, que não está exposto assim o assado, achar que eles não estão fazendo programa, achar que eles não são sexualizados, que eles não têm práticas indecifráveis em pauta, que não estão cometendo criminalidade, que achar que eles estão entendendo o que você está falando, o que é conveniente. Então, né, o que já era não via direto tanto, o negócio de celular alastrou virando uma desgraça tão grande, de um, né, quando vê esse negócio de WhatsApp tão adiante, isso virou uma desgraça tão tenebrosa, que eu não via isso com essa tragicidade, eu não enxergava isso antes, não. O que era um tempo parado, ou entrar tardiamente com esse tipo de versão. Que já estava como o Facebook, tinha saído de Orkut, ainda que, né, eu olhei e falei, aquela merda cheia de postar e vigiar aquilo, eu não tenho tempo. Então, quando fotos, o que são registros de fotos, se você entender o custo de fotos, o que pensam que é de um professor de educação física, ainda que mostra fotos, o pessoal acha fotos bonitas e tal. Você botar uma foto enorme sua, toda fitness, alguém lá desenhar um piruzinho no meio da perna, né? E deixa eu ver mais o que, até porque você é mais macho que eles tudo, então é normal, né? Ou pergunta mais macho, tem que ter um referencial de macho, aí Deus responde, né? Então, então, entre questões de repontuar, né, o que são câmeras e não câmeras, já coloquei golpes de câmeras, de grupos, e o que era a situação colocada lá em Aracruz, quando virou uma publicidade, que num dado momento, o que era o outdoor de exclusividade, uma festa, né, fotos em lançamentos, festa dentro da boate, gravaram, colocaram lá na extravagância, quando na época da Academia Mar da Praia, a gente não ficava tanto em cima de fotos de até determinado momento, e nem tantas fotos assim, ainda que também que eram fotos entre Academia Pro Fitness e tal, mas também não era também estudo. Quando marquei para tirar foto não tinha essa coisa de gravação de celular assim e tal, não. Não. O que ia colocar Academia Performance, também não tinha isso nas outras lá. E se deparar com um lugar pequeno, ver que todo mundo filma tudo e força tudo o tempo todo de aparecer e exibir, mas forçação é uma coisa tenebrosa, né? Que foi aquele pacote lá dentro da... Né, o povo já usando muito celular, e o que era propaganda na rua, né? Eventos, né? Situações assim, né? Você, já também Vitória já era como pesquisa de... Estava em pico de pesquisa de rua, a popularidade era alta para as instituições ou as academias esparramadas. Eu, enquanto a questão da franquia demonstrar a execução física, ainda que no momento parece que eu encantei com o tal do martial arts, vestida de roupa de exército, sobrou aquilo. Comprei uma calça, surgiu uma calça camuflada muito irada, coloquei uma espécie daquele cintinho de... que tem aquele negocinho com aquela pecinha pretinho. Coturnozinho, tinha uns coturnozinho preto muito bonitinho na época. Topzinho preto, então eu fui forte.
né? Entre em alguns momentos simpatizar com algumas roupas também do Body Combat, como eu já falei. E era o que eu pensava primeiramente, aí eu falei, não tem como, muito difícil, não domínio deslocamento, pulo, essas coisas, né? Encantava por música, eu não procurei a música aqui, falei que ia procurar. E tomar um açaí. E aí fiz as contas, eu pedi o Queen, joguei o 350 que é pro, né? Que é um mês que se eu pagar 1.200 e quase 300, fazer sobrar 1.000 e comer, sem botar o whey na ponta do lápis, porque é no 9 que eu tenho que ir. Até lá eu já recebi. No final do mês 9 no médico. Então eu vou pedir aquela roupa de cama Queen e aquela King. Opa. Joia, tudo bem? Pra mim Vamos sair aqui, mesmo. é seu? Isso. Aí eu já paguei lá certinho, tá bom? Beleza. Você falou que tá falando. Show, que isso. Não precisa de colher não, tá? Não. Daqui a pouco nem essa conta, né? Aquela colher grande, né? É. Ah, pode ser então. Eu gosto. Obrigada, viu? Tá joia. Bom trabalho. Eu tô esperando. Obrigada, tchau. Aí, aí então, né? Em algum momento você lembra que eu falei, tentei fotos, eu achei que tinha direito àquilo, eu via tantos fitness se dando tão bem. Eu falei, nossa, eu tenho diferencial de ser da área, tá estudando. Dado momento, você acha que isso é legal, você acha que isso é digno de uma foto, as pessoas vão falando, tava bem no tempo, mas né? Olha aí algumas fotos aí para um tempo de lá pra cá, que diferença, né? Então foi muito dinheiro, muita fome sem dinheiro, desnecessariamente. Então, aí, nossa, que delícia. Aí você vê todo mundo fazendo tudo, em algum momento você largando seus títulos, você tem que ficar, você tem que trabalhar, sabe que aquilo tudo, muita coisa vai faltar. Falcatrua, vírgula, eu era o título, né? Pagar em festa. E por que eu não tava tão bem nas festas? Não é? Uhum. Então quer dizer, e aí foi ótimo me convidar para dar presente. Oh, ela não vai ainda dar o presente, que bonitinho. Pô, é muito cara de pau, né? Aprender a ser grande, certo, né? Então, que momento. Exposição. Coitado, quem é aquele povo? Foto bonita, foto feia. Publicidade. Quem faz a sua propaganda. Quem tem direito de fazer sabe que já muito fez. E tem que aprender a bater de frente com tudo, inclusive com o que eles interpretam como mau trabalho, ou aonde se beneficiar da desgraça dos outros, do desgaste dos outros. Então, foto cidade afora, tá? Posta lá pra mim, postou dentro da prefeitura, Carol, né? Incomodou o Henrique, a família, engraçadinho. Foto feita dentro da academia, todo mundo fazia. Até quem fazia programa, que eles deixavam vender roupa, tinha parceria, trabalhava dentro da prefeitura e tal da Polo. Trabalhava pra todo mundo. Desfile, isso e aquilo e tal. Em dado momento você. Mas não pode estar bonita, tão plastificada e feminina também. E tem que errar. Tem que a roupa não ser tão de marca. Vai ser a maquiagem, alguma coisa tem que estar mal amado, não tem que ter o dinheiro suficiente. Tem hora que é bom você pagar de doida, porque eles querem usar você de uma tal maneira que você precisa demonstrar que você incomoda, a ponto de até alguém casado querer se interessar por você. Já que quase todos eles têm amantes, inclusive tem de relacionamentos de que fizeram em cima de relacionamentos de outros comprometidos, se pagaram de família.
virar patroa de academia. Aí, né? Até que ponto eles não ficam suficientes de roubar só deles? Ou um montante gigantesco que eles não deveriam ter acesso a ter. Tem que roubar tudo. Fingir que são classe. Então, aí, questões que pra mim já tinham passado do limite, assim, porque era muito. Jogando com muita gente, eu pô, nem aí. São tudo grupais. São muito escrota aquela cidade, inclusive. Criminalidade de outro mundo. Dentro das academias, inclusive. Aquilo proliferou. Trem feio mesmo. Tal de Aracruz. Cuso Cruz. Aí, entre aspas, sumir do mapa, atingir desgraça absoluta, tal de voltar pra casa, que já não era casa mais, né? Caso o palco fosse deixado só pro papai e pra mamãe, tadinho dos filhos, né? Aí, já vendo o que são questionamentos perante câmeras, não câmeras. Nunca quis ter relacionamento entre câmeras, gravar em casa. Ir pra motel que tem coisa de grupos, estar entre grupos. Bem decente para quem fazendo administração hormonal, ainda que pudesse falar e tomar qualquer atitude. De direito de sobra. Pagando de otário. Já tava fora de moda forçar com relacionamento que nem existia, disse o viado lá. Só você que tá pra trás. Dessa cidade de viado, de incubado, de grupado. Com escândalo pra tudo que é lá. Você tem que renovar. Ainda que seu baizinho luxo. Quer ficar comigo? Não. Vai lá perguntar pra ele. Quando fala assim às vezes, né? Corrupção leva você a pensar em tudo, né? Tem um preço. Aí. Difícil, né? Pensar que eu cair num buraco tão fundo, mudar e pegar tanta dificuldade que seria um relacionamento, né? Quer vi nada de ninguém, porque às vezes eles mostravam essas bobeiras de WhatsApp num dado momento. Percebi que transitava de tudo, viado colecionava cada coisa. Eu que gosto de adicionar, mandar. Mulheres também gostam, tal, né? Nem tempo essa merda direito pra nada. Nem direito, nem esquerda. Então, em dado momento a coisa vai afunilando. Que são relações conversadas e qual é o propósito delas? E ver as relações do povo. Entra a coisa do WhatsApp. Os casados, os bebezinhos, o que era a chave de apresentação. Os serviços de escala de vários. Em tudo quanto é lugar, o que virou o povo dentro do banheiro. As fachadas da igreja, de qualquer lugar. Escândalos de vários lugares, de instituições, departamentos, consultórios. E a prioridade deles é abafar a coisa. E receber água em troca, lógico, né? Pra que servem câmeras? Eu vi isso. Aí, ao foi ver se foi depositado dinheiro hoje, eu vi que o FGTS está 2 dias fora do ar. Coisa assim. Manutenção, dizem eles. Aí, tragicidade. Minha mãe, June. Pra não dizer que um cara não conversou comigo, botou o pinto pra fora. Eu não fiz nada com ele, um pinto bonito, hein? Aí você começa a pensar. Será que acabou pra mim? Pobre, fudido. Acho que também outro você acha.
Clichêzinho, provavelmente, ainda que achou de comer doce. Não sabe o que é pior quando o cara não gosta, quando o cara finge, acha que gosta de tudo, se gostar de tudo ele é fodão pra caralho. Não importa se for buceta, não. O homem é a guerra de todos eles, aí quer dizer. Prendado até os dentes, descobrindo quadrilhas e querendo entender até onde a droga ia, inclusive que o produto final, caso eu melhorasse, ficasse infinitas quadrilhas ao meu redor e me apontando mal. Até a hora de querer me jogar alguma coisa e linchar. E muita carga nas costas e tudo, né? Aí, nunca nem esperava me envolver com esse cara aqui. Se é que eu posso dizer que aquilo foi envolvimento. A tragicidade da academia, as ameaças, as situações entre várias pessoas que estão em aberto, a relação do processo, toda aquela situação, e a tragicidade de câmeras. Câmeras da academia, câmeras da casa dele, usados de ameaça, inclusive dentro da delegacia. Nós temos questões de resoluções sobre isso aí. De quando a coisa. E quando falam que podem fazer o que quiser e fazem o que quiser e usam para quem quiser. Amarre isso aí um pouquinho. Né? Amarre isso aí um pouquinho. E sabendo que as pessoas podem fazer montagem, fazer o que quiser. E façam. É tudo que nós vamos botar no o que compensa ser virtualidade. Regras. Adestramentos, termine mesmo. Passou da hora. Pra quem sai como vilãozinho. De como fazer de fato, né? Fazendo caridade, falando que tá matando. Pra quem não é nada, onde o inferno já tem em fundo, né? Olhemos. Aí. Entre junhos. Ainda, ou quando, né? Apontar pessoas e bater com pessoas quando querem mal te apontar. E a estratégia é ver se acham alguma exposição e até onde você precisa. Baixar o nível mesmo. Pra falar quem você é, mais oposto do que fica. Os seus direitos da fachada de todo mundo. E dizer um tanto que é um prejuízo muito grande. Um lixo nem ecológico de instituições, que nem instituições são, que deveriam estar exterminadas. E o que vai se tornar ciência e prática, né? Blá, 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 blá. Muita incongruência de doutores e se enquadrar em que chiqueiro, né? Não meti a faca ainda. Então, achar que as pessoas são boas, né? Então, entre gravidades tenebrosas, pra sobrar ficar muito tempo sozinho. A coisa não andando, nem se tentasse dar um beijinho, nada, tudo seria um risco. Até a questão do macaco da internet. Tá bom de foda pra caralho, tu mete a pica. Botar ele pelado pra todo mundo tocar punheta com ele, as mulheres conhecer, os machos. Atingir a grandeza e a gente truncar, fazer a fantasia de pico. Isso é bom pra caralho, a gente tem que botar, inclusive investir, botar na primeira página do jornal, da TV, repetir todo dia, ver se isso vira uma franquia. A gente consegue efetivar a fantasia. Sabe o que é bom pra todo mundo? Então, é. Deve ser o melhor do monoteísmo. Fundamentaliza como regra e arregaça é exata das pregas. É.
Então, eu realmente fui expulsa do meu trabalho, proibida de trabalhar com o maior requinte de crueldade. Eu tive que falar, agora eu estou fora do meu trabalho. Quanto que eu estive dentro? E entre destrinchar tudo isso e teoria de crefe não crefe, né? Então, um provisionado que não é nada, ninguém. Ele me proibiu de trabalhar. Condições gravíssimas na academia, tendo público pra mim e pra ele, que ele não faz nada, com o maior requinte de crueldade, que ele falou, agora sim, depois de toda a exposição, já que eu errei bastante, bati em muita gente, e você tá aqui dentro agora sim, ou dá ou desce, ou você volta pra mim, ou aqui você não entra mais. Eu vou meter em você, você vai ser diferente. Você vai engravidar, como é que é? Qual nível de escrotidão para alunas gravar, ouvir, em momento fechado, mas bem aberto. E em grupos que entravam e saíam, virou uma mala direta, com fases gravíssimas. Requinte de crueldade grupal, com aceitação de grupos abertos, grupos fechados, eles são coletivizadores. Esse barranco aqui é de um nível de crueldade, eu encarei isso também, era cruz, é o que virou nicho, o lixo dentro da academia performance, né? Muito tempo ali, muito conhecida, muito fluxo. E para um barranco de merda igual esse, onde eles não são ninguém, nem um ponto no desvago do inferno, nem vago do inferno. Então aí, num dado momento, você tem que afunilar instituições e perceber até onde entra litorâneo, não litorâneo, estado mais proximal, e que a academia ganhou um mérito direto. Tipo, pode acabar o supermercado, mas não pode acabar a academia. E vocês vão ter que estar ali na hora que eu quiser, mesmo que eu não vá. Elas estão pagando. Então, temos questões. Aí, bem sérias mesmo. Fui expulsa do meu trabalho, proibida de trabalhar, sendo linchada por instituições, até as todas que eu estava trabalhando, como aquela Espetos Bar. Quem é aquela Andréia, filha dela? Os criminosos envolvidos, e ela cresceu e ganhou muito dinheiro, mesmo que entre fachadas, muito roubo. Ela funciona nessa cidade, né? Ela é a Casa Blanca dela, né? O puteiro do Paraná. E diz que tem costas cu quente na cadeira dos políticos, dos grupos grandes da cidade. E aqui digo muita gente que sim. Se conhecer essas câmeras de madrugada, né? Aí, eu mesmo trabalhando ali, eu vi o que é. Tudo tipo de madrugada. Eu vou voltar tudo isso, né? Traz estados transcendentais. Que hora que a Maria morreu? Jesus desagarrou de Maria. Deus desveio de Maria, reveio a Maria. Paradoxou-se Jesus? Desparadigmatizou-se? Qual povo eleito se reversa, se paradoxa? Promessaram referencialidade nobre, louvável no mínimo em transcendentalidade laica, né? Que justificasse aí. Aí, infinitivos o tempo todo. Nunca mais corpo, nunca mais foto, nunca mais históricos. E as fotos e a imagem traziam exatamente questões. É onde incomodava, em algum momento podia não ter tanta coisa, mas não era para qualquer um. E eu tinha um tegumento muito bom, musculatura suficiente,
peitos bonitos, né? Não era nada de ser só isso. Mas é o que incomoda e é o que conta. Independente do que você fala, você corta uma montagem, mas se você estiver bem, não importa quem você seja. De caráter, do que fala, do que faz, tem que mostrar alguma coisa. Mostrar que tem, bota imperativo. É aceito por todas as classes sociais, inclusive igreja. Assim quiseram se fingir devoção. Então, aí, questões. Só que eu já cansei. Entre infinitas coisas, e já há muito tempo parado dentro de casa, entre todos os infernos. Eu tava trabalhando na padaria. Foi quando eu decidi voltar com fotos no Facebook para ver se eu consegui ressuscitar alguma coisa com alguns propósitos, alguma percepção, e eu botei algumas que eu nunca tinha colocado antes. Tipo seminua, né, de marca lá, coisa que você encontra em tudo que tem lugar de rede social. Ou pra quem sabe pôr, né? Repetindo aquela foto que eu até passava, né? Eu falei, eu vou fazer assim. Vou deixar que saibam a minha história. Ou que me apontem. Qualquer pessoa que quiser entrar, pedir amizade, eu vou deixar entrar. Mas depois eu pensei, ao mesmo tempo, né? Como que eu vou controlar, responder? Já não conheço quase ninguém. Aí começou um monte de gente pedir pra entrar. Que momento certo também não sei agora. Já tinha alguém ali? Não tinha. Eu organizei fotos, ficaram bonitos, tudo bonito, sabe? Bonito. Até acontecer desse macaco com a foto do jeito que ele tá aí agora. Tarjada de branco, que ele é moreno claro, cor muito bonito, cor que eu gostava de ter. Né? Fingi que era educado. Por favor, conversa comigo. Eu percebi que você não deve ter muito tempo, sei lá. Que tempo é precioso. Se você pudesse me dar um pouco da sua atenção. Engraçado que eu respondi e baixou um caboclo de eu responder algumas pessoas, a ponto de ter pessoas pedindo ao mesmo tempo que eu estava conversando com ele para entrar e eu deixando todo mundo entrar. Ou pelo menos assim, uma boa quantidade de gente. Eu percebi que a maioria vê aquele monte de árabe tudo de vez só. É muito mesmo. E que dentro daquilo ali tinha um povo meio ousado. Tive tempo para parar, mas quando eu parei, abri alguns. Mas não parecia também ser do mesmo lugar. Né? Tentar me retratar tudo. O que foi conversar? Escrita. E não me lembro. Sei que eu não conversava com filha da puta nenhum. Lógico que eu passei algumas situações que não tinha onde ser mais ridículo. Acho que é tudo ridículo. Contato com quase ninguém, aquele relacionamento, a tragicidade do que dizer que era mais uma. Não valeu nada. E mesmo assim, é a primeira vez que eu fui morar com alguém. Para ser destratada, sofri de violências gravíssimas, ainda que não foi apanhar diretamente. O que é apanhar? Ele não apanhou de mim, né? Ele tentou me lançar uma faca ou jogar para um lado para ver se eu me intimidava. Trancou portas, me agrediu de várias formas. Em cima de mim, ele me apertou. Ele falou que ele tinha que entender quem ele era e que eu teria que submeter todas as coisas, senão outras pessoas iriam ficar com ele. Ele iria me enganar, e a partir do momento que eu acatasse fazer qualquer coisa todos os dias teria que ser repetida aquilo ali, inventando uma história que eu... Um negócio ficou muito feio. Não esperava sair da casa dele e ao mesmo tempo o mundo parou. Ele começou a botar um terror e depois, como se ao mesmo tempo queria que eu... Parecia que estava jogando comigo e queria que eu não saísse, mas ficasse o dia inteiro dentro da casa dele. Você vai morar comigo, você não vai para lugar nenhum, sem nada, então eu vou ter que vir para cá.
praticamente do lado. E o jogo dele era me deixar na rua e mostrar para as pessoas porque eu tinha mudado o corpo. Eu cheguei aqui gordo, fiz uma mudança, demorou. Umas 2 mudanças, eu acho. Os caras estavam tudo querendo, falando que queria ficar comigo. Se eu gostava era de mulher, porque não me via com ninguém. Às vezes não sabe. Falava assim. Esperava ficar coisa de forma alguma. Brincava, elogiava. Não parou. Resumindo por cima, todo tipo de gravidade e exposição com o maior requinte de crueldade para um cara que já tinha estourado o mercado, já tinha que estar com a mulher de fora, e parece que ela estava com outro homem, ele estava envolvido no negócio de seguro do carro, que disse que ele estava pagando, e disse que era caô purinho, que disse que quase só saía no carro dela, ela pagava tudo no cartão dela, depois veio um monte de coisa à tona, joguete da André inclusive, a querer estar no meio das coisas e beneficiar da vida de todo mundo, coisa muito grave mesmo. Muitas exposições, a forma gravíssima com que ele usava a academia, pessoas, alunos, tudo muito grave. Muito grave. E foi muito trágica a pandemia. E eu saí, eu tava com uns 15, 20 dias de aluguel ainda pago. Aí tomaram a birra porque queria que eu não saísse a ficar essa cachorrinha na casinha. Eu já estava acontecida com muita coisa. As conveniências do povo. Primeira vez que eu morar na casa de uma pessoa, pra fingir poucos dias e me trancar dentro de casa, ela quer jogar minhas coisas todas fora, me ameaçar. Ter surtos, começar a ajoelhar, porque tinha surtos de viadagem, de agressão, de dizer que foi criadinho assim, disse que nem era assim antes, mas que não tinha nenhum problema. Minha mãe educou e fazia de tudo. Que disse que tomou um ferro porque foi acusado de racismo, não sei o quê. Tô esperando aí vocês também. Aí, qual que é a parte boa? Que até agora não chegou. Inclusive quando eu trabalhei com a suástica, que Deus falou, vamos brincar um pouquinho mais pesado. No país dos nazistas e antinazistas. Até porque antimessianistas eles não são. Ninguém que vira o jogo de mito, né? Aí nunca me deparei com situações horrorosas. Foi porque querendo ficar um jogo muito perverso que envolvia alunos, todos os funcionários. Se precisavam me linchar e tirar de circulação, eu já tinha botado a academia do cara todo em pé, que já tinha sido linchado várias vezes com escândalos absurdos. Eu assim, teorizei, gravei, prática, trabalhei como escrava de todos eles ali. Nível de incompetência pelo tempo do tal CREF, todos eles produtos de trabalhar irregular e fazer o que quiser em qualquer lugar. Academias eram porcas mesmo, a dos Soares, várias. Mas essa daqui, eles são muito bem conectados, todos eles inclusive, né? Muito bem impulsionados a serem violentadores como acobertados e divinizados. Os rabos na cadeira, muitos fora do CREF e todos dentro do CREF. Entre o joguete do camburão que eu tô esperando vir. A gente entender quem joga os outros no camburão ou até onde vem a justiça certa. Pra gente fazer a praxis no mesmo local, nos vários locais. Né, Suelen? Quem é o presidente do CREF? Eu gritei com você no telefone, você não me respondeu. Você estava longe mandando outra falar. Cadê o seu presidente? Aí ele falou, você não vai conseguir ficar aqui. E onde você for, eu vou atrás de você, porque as pessoas vão contar coisas pra você que você vai querer ir embora.
Ele começou a fazer um terreno. Todo mundo quer dar pra mim, que eu tenho uma academia, depois que eu saí. Enquanto eu não entregasse a chave, ele não sossegava dali. Eu não queria entregar. E o. Eu quero uma brincadeira em função do termo de união estável, a porta da academia fechada, a chave tinha sido entregue e eu não tinha para onde ir. E que implicava eu me deparar com uma situação que eu nunca entro na casa de ninguém para poder roubar ninguém. Assino sim e eu já estava aterrorizada com tudo. Foi assinado na lateral, os funcionários Peterson, Arthur, tinha o viado de Djalma, que era apelidado de Neto, Xavier, Djalma Xavier, viadinho, fingido de macho, alguma coisa de gente chefiada militar. Depois ficou fim namorando com a minha mãe dela um dia desse. Aí eles só iriam receber o salário que estava parado, que eles não tinham nem tempo de cobrar, diz ele. Covid tinha obrigação de pagar ninguém. Falou que nem funcionário tinha. Se eles assinassem como testemunha do termo, que ainda constava que eu estava com ele num tempo maior. Eu tinha printado na época, meu telefone acabou. Não me deu uma cópia, eu falei que queria, ao mesmo tempo que ele queria que eu estivesse dentro da casa dele, ficando com ele, respondendo por tudo, trabalhando por tudo, mas que ficasse que todo o dinheiro ia ter por fora. E aí, ele fez assinar e ele um dia passou por mim antes. Como é que é? Que bom que todo mundo pensar que eu já tô com você há muito tempo. Eu já era linhagem sagrada, ele não sabia disso. E o tal de que provisionados, né? O direito de provisionados de querer documentos a qualquer custo com o nome da pessoa, mesmo que fingindo que não tem nada a ver com os bens dela sem entrar na casa dela. Que não era essa a intenção. Do venhas o vosso reino, do que ele estava falando, do que estava escrito. Não tive cópia depois. Fiquei muito apavorada. Fiquei constrangida. Muito ameaçada. Gritando, criando situações e apontando. Se a sua mãe fez com você o que você fez, o que se sua mãe andei vendo a sua vida, se a sua mãe fez com você, se a sua mãe te ferrou, qualquer um te bota até na cadeia se quiser. Facinho. Mesmo que você não tenha culpa de nada, quem vai provar? Eu tenho você aqui, ó, ele disse. Então, eu quero todos os bens dele, nem que seja para implodir tudo e jogar fora. Não quero morar na casa dele. Ele tem uma criminosa que foi casada com ele fingida de vítima, um filho que ela sustenta para lá não precisa, uma síndrome de Down que ele nunca quis saber, muitos tiros na cabeça que eu acho que devam estar direcionados para ele, inclusive para obrigar ele a dar baixa, que isso tem algumas condições ainda. Que ele falou que os bens dele tem atestado de doido do Dr. Fernando Ferrari, e quem tem que ter morado com a dona, comprado o negócio da dona Elza, mesado, não sei o que, as coisas dele são amarradas exatamente de forma para que nenhuma mulher consiga tirar nada dele. Que ele tem costas quentes na justiça. E que nunca iria tomar cadeia às gargalhadas, as sátiras horrorosas e a quantidade de processos que não foram à frente acumulados com o nome dele. Até mesmo que ele ficou amarrado e ficou pouco tempo lá, ele não podia sair nunca. Ele nem está vivo. Mas são casos muito simples. E as quadrilhas de homossexuais simples, tipo no Brasil, eles são estupradores coletivos, inclusive porque são homossexuais e vivem de muita fachada. Queima de arquivo. Eles são grupos de riscos gravíssimos
A corrupção contra a ciência, eles ganharam a largura de nem precisarem ser cientistas, nem trabalhar. Só deixar entrar e linchar, porque academias viraram assim. Subiram no preço, que tem que fazer tudo porque não é nada, aquele joguete todo. Então é só eles sentarem e deixar a droga comer, a putaria comer, que sempre sobra. Eles não precisam ser nada. Tomar bomba, comer, trepar com todo mundo. Contaminar, passar doença. Eu peguei herpes. Eu tomei pílula do dia seguinte. Herpes oral e a boca toda. Fui lá correndo no Gustavo. Você imagina. Uma coisa que também pode acontecer. Estava sendo totalmente destratada. Passando situações muito tenebrosas, sentindo calor. Não estava ligando ar-condicionado. Estava tendo brigas horrorosas. Ele estava me pondo de castigo. Fora que ele é um fudido, eu tava com a boca machucada e um nível de estresse altíssimo, atingiu uma inflamação no cotovelo nessa região. De tanto nervoso, não cabia na cama. Distrato, muito nervoso. Um tempo de enlouquecer. Um linchamento, uma dor insuportável. E o jogo dele, que eu precisava ser destratada e degenerada porque eu era de boa família pela minha conduta sexual. Não estava sendo compatível. As namoradinhas dele, que crescem um pinto gigantesco, comem o rabo da maioria dos caras e topam tudo, pegam mulher e pegam tudo, disse ele. O que mais idiota paga. Que é assim desde que o mundo é mundo. Ah, eu vou lembrar muita coisa ainda, só por cima. Então eu quero uma assinatura do jeito que ele fez. Que seja pra queimar, pra doar, pra tacar fogo. Mas dá pra reformar, porra, dá pra morar lá. Tirar tudo que ele tem. As gravidades denunciadas e somadas. Nenhum CREF fez nada. Ninguém. Da área em si. Nenhum. Não pode desmanchar o sistema. As anuidades são levadas inclusive a serem pagas literalmente atrasadas, porque o valor sobe absurdamente. Não faz diferença. Você paga ou não você paga. Em termos de funcionalidade ou de resoluções, tá? Se joga uma moeda, eles calculam o desmanche para fingir que eles trabalham a regulamentação, entendeu? Então, congelar um pouco esse pedaço aí. E o Mohamed, inclusive, sabia, né? Se a gente for entrar ali, as coisas que ele mandou pra mim, você vê ele printando o vídeo, eu fazendo assim com ele, como se eu estivesse dormindo aqui dentro também. Ele tava num jogo de pedaços que eu tentava achar que ele sabia o que eu tava vivendo, ou que ele estava conduzido para alguém, mas ele não estava não. Ou era conveniências que não fechavam. Por ele não falar a mesma língua, né? Envolver questões de fé e transcendentalidade e tal, mas ele não estava não. E eu voltei atrás muito em função de coisas, momentos muito sistemáticos, abriram-se relatividades dentro de mim. Tudo muito rápido e tudo muito sério. E ele printou. E ainda estava jogando. Que eu estava me beneficiando. Abandonando ele, não cuidando dele bonitinho. Que entre as sumidas dele, ou nem em estado alguma, ele queria algum imediatismo e também disse que a Ruth falou que ele funcionava assim. Simplesmente ligava para ela, não queria saber que horas ela, aonde ela estava, ela tinha que arranjar um jeito de entrar em algum lugar.
Porque ele queria sexo virtual aonde é que fosse, perto de quem estivesse. Que bonitinho. Eu falei pra ele, o cara que tá consertando a minha casa agora é acusado de pedofilia pela filha. Eu estou aqui com um pedreiro, você também é pedreiro, né? Pois é. Ele não se importou. Ele queria que eu arrancasse a roupa. Se estivesse na internet. Mas vamos resolver isso aí também. Eles não se importam com o que as meninas fazem. Desde que eles se beneficiem, nem se elas são homens, são mulheres. Desde que eles se beneficiam porque eles comercializam e premeditam. E ele demonstrou realmente que era tudo isso. Ele nunca teria feito o que ele fez, e se ele entende isso como uma forma de criminalizar, de erro e de problema social, como assim ele apontou, eu tenho formas de destruir sua vida e fazer com que você nunca mais saia de casa. Eu gravei isso, eu gravei aquilo, tal. Você nunca fará nada contra mim. Nunca teria sucesso. Eu sou um árabe muçulmano, aqueles que combateram cristãos. Moro na África, se quiser você nunca vai me achar. Que bonitinho. Então essa é a intenção, e era aquele clichê. Falei pra você, né? Dizem que a internet é o lugar. A gente pode mudar isso, não é? Aí depois a gente volta lá, não. Deixar as pessoas entrarem. Deixar aqui uns dias. Entre abrir ou tentar conversar com algumas pessoas antes de conversar com ele. Antes de conversar diretamente com ele, abrir a câmera de fato, isso e aquilo. Eu diagnostiquei um campo de seriedade muito tenebroso. Inclusive de árabes e muçulmanos, orientais, indígenas, indianos. E por que não o grupo dele estimulados por ele? Muita coincidência, muita coisa, né? Eles se sentem o máximo estando competindo em grupos e assistindo em grupos. Fica percebido. Tipo, se eu não tenho, eu vou te jogar num lugar que eu tenho o mesmo grupo que vai fazer não existir também tendo, desde que tenha para destruir também. Então é o prazer dos menininhos para os menininhos, que eles ainda não têm coragem de chegar. Ei, como é que seu versátil? Então, eu tive muito tempo para ter muita certeza de tudo que eu tô falando e voltar nisso várias vezes até minha cabeça estourar. Eu atingi 91 quilos, eu nunca tinha atingido. Adquiri tristezas e frustrações e situações horrorosas, como se tudo aquilo que acontece naquele canto com aquele grupo tivesse vindo tudo pra cima de mim, um homem, um moleque de merda, que não é ninguém, dá conta de mostrar todos os pontos detalhadamente, todas as infrações, sem nunca ter me visto pessoalmente. Fingido de sonso, se tornando crescente, achar que tem o direito de ser delinquente, que ele pode cometer toda forma de insulto e gravidade, ser cínico, tanto que ele é cara de pau que ele não se importa, que é a casa dele, o meio dele. Aquela coisa de relacionamento que acha que pode jogar e depois perde tudo, que não tem nem como voltar atrás, e que para ele é lucro, é o prazer da desregra, da falsa regra, da prega do cu da regra. Coisa assim, com a carinha de sonso, com fetiche de dizer que é virgem, muçulmano, isoladinho, que imagine se não fosse. Aí você pensa, ele não teve a oportunidade
e fazia com a velocidade entre ícones e entre as formas de copiar e fingir moleque, delinquente, isoladinho, nem tão experiente, entre absurdamente veloz, enquadrilhador, absurdamente torturador e cruel, cínico, daquele que dorme, que pensa só nele. Qual é o jogo dele se ele está pensando só nele, se ele pode ficar só para ele? O que é um ato? Completar um ato. O prazer de aliciar, invadir, tá? Ele estava veloz em muitos grupos, fazendo isso com muita gente de tudo quanto é idade, é nítido. E ele gosta que umas as outras saibam. Que não importa o que elas pensam, mas quando ele precisar aparecer, todas elas têm que servir, senão ele vai ficar muito chateado. Ele é um racista muito superior. Ele não entendia o custo disso, coitadinho. E nem tinha que pagar por isso. Basta que ele seja, quem tem que pagar é outro. Entre por que ele mostrou um diamante, ele enfiar um diamante. Como assim? O que você quer mostrar um diamante? E você tem diamante, é desse tamanho? Se eu tivesse um diamante, eu teria ido até você, ou percebendo algumas questões, eu teria resolvido. Entre totalmente pobre, totalmente humilde, totalmente agricultor, lugares amplos, criações. Entre os lugares mais claros ao mais escuro, muitas questões. E entre aparecer com muito dinheiro e ainda usar o recurso do dinheiro que enriqueceu assim, entre também perder sim, melodrama social de que machucou e que gosta de dar golpe de doença, golpe de insanidade, satirizar a fé, que ele fingia ter, inclusive nunca teve nenhum, e a fé dos outros, que depois ele entregou o que era o jogo dele, o que era uma vida dele na internet. E aquilo que ele nunca foi antes, e aquilo que ele acha que não tinha que parar nunca, que era direito dele em qualquer lugar, e que não podia incomodar os relacionamentos dele de forma alguma e desacatar a cultura dele, que você está em qualquer outro lugar, ele tem direito de usufruir, subir em cima e estuprar, porque na verdade o que será que ele fez no lugar dele? Até então eu nem era as bonitas assim, a quantidade de mulheres que ele podia escolher. O jogo deles entre ser escravo da regra e não abrir mão de fazer com que o máximo que todos eles fazem aos outros com a regra, com a desregra da regra que eles não obedecem. O câmbio mercadório, que eu me deparei com um grupo que eu pensava assim, né? Imagine sobre nível de cultura, de tragicidade, até onde isso começa e termina. Deve ser muito difícil para um homem ou para um homem trabalhar, vindo aqui. De novo naquele negócio. Imaginar que pode chegar dentro de casa, uns não confiam aos outros, ou as violações diárias, as perdas devem levar traumas para todo mundo. Aí deparar com um campo astrológico custo-benefício. Africano, árabe, dito muçulmano, na Tunísia, segundo ele, no norte da África, que não é no sul, que é logo quase que na França, até porque eles são brancos e nem fazem o que os pretos fazem. E ele é BIM. Quem viu o que eu gravei deve ter ficado meio assustado, né? Sobre transcendentalidade ou teoremas de quem busca determinadas coisas, né? Enfia no cu do outro e vai também tentando dar resposta. Porque você vai falar com um no fundo vendo, gente, eu tô falando com o Osama Bin Laden. Aí você vendo todos os espectros da coisa. E não, eu tô entendendo. E até então você tá encaixado dentro do meu priorado. O que você quer me prestar conta? E era um priorado monoteísta que tinha que atingir uma pauta monoteísta, mas eu não sabia disso. Mariana, você abre aí, por favor? Abro sim, querida. Eu tirei de letra, tá?
Tirei de letra. Nossa, que cansaço e gasto calórico que aquilo deu, tá? Muito desgaste, muito prejuízo para você se deparar com o que é um idioma, uma tradução, repetição em cima de fracasso e de jogo. O que que é? Um demônio desse na sua terra ou você na terra de um demônio desse? Vou lá embaixo. Alguém tá colocando o carro lá? Ah, tá. Que eu vou olhar direitinho. Sua 105, né? O Joadir já estava vindo porque ela já tinha, ela se pegou a aliança, as pessoas, pegou a aliança de virão e foi lá no casamento. Ela que foi tirar a sessão. Aí ligaram para o Joadir, tanto que o Joadir ele encontrou a aliança, ela só esperou a aliança dele. Entendeu? Mas tem hora que eu te falar, aí eu estou falando, não adianta só ler na igreja, falar de Deus, não se perder idiota. Uma coisa idiota mesmo. Mas Uma confusão cardinal. e olha, eu penso que a mãe não vai na igreja buscar a conversão. Não, eu acho que ela vai porque lá ela tem contato com pessoas, não vai dar contato. Eu acho que também acostumou, né? Existe um costume também. Acostumou com isso. Muitos anos que vai, aí eu antigamente eu não ia até de manhã, eu ia para levar um filho, eu escolhi buscar. Aí agora vai porque ele vai, ela não vai indo sim, isso aí. Volte mesmo, dá uma desculpa, eu tá frio, eu até falei, vai, se você não vai ter essa prova que tá frio, amanhã você chama pra sair, você vai com frio e tudo. Com certeza. Querem saber se tá frio se não tá. Quer saber se tá frio, quer saber se tá seguro. Ela vai. Talvez vai ter, quando ela bater perna, ela vai. Ah, não, já Você liga pra ela assim, não vai durar isso não. Não, assim. a quantidade de vezes que ela falou assim, se eu pudesse pedir, levar ela com você para aquele. Imaginar a truncagem galaxial, o que que é você panoramicizar a fibonaticização? Por quê? Eu não tô amarrando umas trouxinhas de merda. Na galáxia é assim. O que que é verbo gerundificar algumas questões, o ir e vir, dizer até onde as coisas são conectadas. E são bem complexas e atemporais. Existe algum momento que a gente tem que ser grande e pequeno. Então, fechei lá, né? Então, acho que pra isso daí tá bom. Eu vou voltar falando as coisas. Eu tinha riscado pontos muito graves. Era bom que eu numerasse para tentar gravar só mais um vídeo e me despedir disso. Até onde a coisa atingiria. Fatores não esperados, eu me deparei com situações novas, sensorialmente novas. Em média já. A história não me tira da condição de linhagem de forma alguma. E trouxe extratos muito, né? Impondo que a profetização e o recado se espalhasse. Mandasse algumas trouxas de merda, avisar que todo mundo ia ter que pagar o preço. Nem uns ficar pagando para outros, não. Apenas. E os imperativos no mapa estão muito mal colocados. Os coitadinhos nunca foram coitadinhos.